falar sobre a eutanásia, para os cristãos especialmente, diz respeito diretamente a uma afronta ao doador da vida? Pode falar. A Bíblia é muito clara. Lá em Êxodo, capítulo 20, Deus ensina lá no deserto para o povo: não matarás. Só duas palavrinhas. No hebraico, ela quer dizer: não assassinarás. Então, e a Bíblia, quer queiramos, quer não, é a palavra de Deus. E Jesus veio confirmar, e depois os apóstolos, o que foi dito lá atrás. Jesus diz assim: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, qualquer que seja o processo não natural para abreviar a morte do paciente, de uma pessoa, em sofrimento, é claro, está violando a vontade de Deus. Porque aí torna-se muito subjetivo, né, doutor? Muito. E você vê o seguinte: no início e até mais ou menos no meio do século passado, as pessoas nasciam em casa e morriam em casa. Hoje, no conforto, no aconchego da família. Hoje, uma grande parte das pessoas morrem com alguns familiares com tempo marcado para estar ali. Então, tudo isso é uma violência. E Deus quer que nós vivamos uma vida normal. No Salmo 139, Deus diz assim, através de Davi: os nossos dias foram contados e determinados por Deus, quando nenhum deles, ou seja, no momento da concepção do homem, Deus já tinha determinado todos os dias e a vida dessa pessoa. E a palavra também nos diz que a gente não pode nem acrescentar um dia na nossa vida. Exatamente. O tirar pode, e a gente sabe disso. E a responsabilidade é nossa. Doutor Dalton, agora, quando o doutor Célio falou aqui a respeito ele colocou essa palavra, o sofrimento, pode estar aí o grande perigo da eutanásia, não é? Na verdade, a base da eutanásia é exatamente isso, aliviar a pessoa desse sofrimento. Mas é o grande perigo, né? Paradoxalmente, é a base de se estabelecer, mas é o perigo. Porque, por exemplo, quem que decide o sofrimento, né? Se até onde que vai, onde fica. Não, e uma coisa, é claro que eu estava até conversando com o doutor Célio anteriormente, a questão de que, como eu não sou médico, e a gente fala muito dos cuidados paliativos. O cuidado paliativo é quando não tem mais o que ser feito em relação, no sentido da cura, mas de tornar o processo até a efetivação da morte mais tranquila. E o grande questionamento é o sofrimento excessivo que as pessoas têm, se esses cuidados paliativos seriam suficientes para amenizar essa dor, esse sofrimento físico. Porque, na verdade, tem dois sofrimentos, o físico e o psicológico, né? Agora, o que eu penso é o seguinte: na medida que ele tem condição de reduzir isso dentro daquilo que é mais adequado para a pessoa conviver, eu falo o seguinte: seria por um lado, acaba também sendo uma forma de egoísmo das pessoas, porque é a hora de você também prestar ajuda, uma atitude de amor ao ente querido, porque muitas vezes tem a parte do sofrimento físico, mas tem a parte do sofrimento psicológico, que isso é meio deixado ali, né, e passar a não valer nada, porque hoje em dia, tipo assim, enquanto você está útil, então tá bom. Depois que você
se torna menos útil ou inútil, entre aspas, você perde o seu valor. Então, as pessoas não valem pelo que elas são, elas valem porque elas produzem, pelo que elas podem dar. Então, assim, isso é uma coisa muito indigna, né? Porque a pessoa tem que, no meu ponto de vista, tem que viver com dignidade e morrer com dignidade. E entender o seguinte, que ele tem valor. Seja uma pessoa nova ou seja uma pessoa já idosa, por exemplo, um pai ou uma mãe, se for principalmente um pai e uma mãe que eu vou dizer assim, que seja suficientemente bom, com certeza te deram muita coisa. E muitas vezes querer que ele vá embora sem dar ele o afeto, sem dar ele a consideração, sem dar ele o apoio, para mim é um egoísmo. E eu acho que hoje em dia, devido aos processos de educação de gerações, as pessoas estão ficando mais imaturas e, consequentemente, mais egoístas e muitas vezes vivem mais em função dela. O outro já está te incomodando. Dentro dessa ideia da felicidade, ele já está atrapalhando a minha vida. Então, quanto mais rápido ele for, melhor ainda. Ele vai com Deus, vai tranquilo, morreu sossegado. E sob aquele pretexto de, olha, eu fiz o bem. E, na verdade, fez o bem só para si, às vezes não necessariamente para o outro, porque quem conhece esse limite, o limiar desse sofrimento ali, é só Deus, né? Nós temos aí algumas artes onde expressam, né, até as posições de alguns dos nossos telespectadores, algumas pessoas, e eu quero pedir à produção para colocar no ar para a gente comentar. A primeira delas está aí, ó. Pelo menos 65,8% dos nossos entrevistados disseram ser contra o direito à prática da eutanásia, mesmo em casos de uma doença incurável ou que gere dor e sofrimento. Pesquisa Minas, né, no Brasil de 2018. Ou seja, ainda quase que, né, inteiros ali, 2/3 da população ainda é contra a eutanásia. Isso ainda mostra, talvez, essa ideia de compaixão e até esse sentimento cristão. Mas é interessante que mesmo nessa pesquisa, as pessoas que mais aprovam a eutanásia são os mais jovens. Então, olha o que coloca ali para a gente. 34,2% dos entrevistados aprovam, né, a prática da eutanásia como uma forma de encurtar o sofrimento do paciente. A fonte é a mesma, a pesquisa Minas, no Brasil 2018. E, apesar da maioria ser contra a eutanásia, 53,7% dos entrevistados não concordam com a penalização dos familiares e médicos que contribuam para a morte antecipada. Isso aí mostra também ao meu ponto de vista, tá? O povo parece que está legislando em causa própria. A ideia dessa pesquisa ali, peraí, eu sou contra, mas se acontecer, eu também posso aliviar os familiares e os médicos que praticaram sobre eles não terem uma penalização. Por quê? E se eu precisar de passar por isso daqui a algum tempo, eu também não vou ser penalizado. Eu vejo muito assim. Como que vocês veem esses dados que nós falamos ali? É interessante que mais de 68%, e essa pesquisa foi feita em Minas Gerais este ano. Minas Gerais, tradicionalmente, é o país mais cristão, católico, protestante, vamos chamar assim. Estado. Nós sabemos pela história que até o século III, aproximadamente, a Bíblia que todos tinham era o Velho Testamento. Por exemplo, o apóstolo João, ele morreu com 100 anos. Então, já na época da diáspora, ou um pouco depois da diáspora, que foi a fuga dos judeus de Israel por causa da invasão romana. Então, o que aconteceu? Os ensinos bíblicos da Torá, a Torá é o Pentateuco, Gênesis,
Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os ensinos da Bíblia, desde Êxodo, porque antes de Êxodo, o assassinato, de qualquer forma, era penalizado com a morte do assassino. Quando o povo, depois de 40 anos, saiu do deserto e tomou a terra prometida por Deus, foram criadas cidades-refúgio para que, quando a pessoa matava uma outra, não intencionalmente, ele fugia para essa cidade por causa do vingador do falecido. E ele tinha que estar lá o tempo todo, porque se saísse ele ia ser morto. Então, pela Bíblia, o assassinato, porque a vida é dom de Deus. E o direito universal diz que todo homem, que não é novidade, né, porque a Bíblia já falava isso, que todo homem tem o direito à vida. E nós não temos, sejamos médicos ou não, o direito de tirar essa vida sob qualquer pretexto. Porque o sofrimento aconteceu desde que o homem está na Terra. Agora, interessante que nessa pesquisa, 35% dos que são favoráveis à não penalização do médico ou dos familiares, constituída de uma geração que não sabe o que é sofrimento. Foram criados com todo o recurso, com toda a facilidade, então a beleza. Mas o sofrimento é inerente ao homem desde que ele está na Terra. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.